Olá, Tainá. Oi, Jô. A Lisa Nata. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bom? A Elba já tá aqui, já chegou, já entrou também. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o áudio? Alguém pode dar um ok se tá bom o áudio? Olá, Carol. Pessoal, alguém pode me dizer, me mandar um dedão se vocês estão me ouvindo? Eba, maravilha. Que bom. Vou esperar então agora mais alguns minutinhos para a gente começar. A Elis já tá ali também, que bom. Bom, pessoal, então já são 8 horas. Vou começar então a nossa live de hoje, que nós iremos falar sobre advocacia colaborativas nos conflitos familiares. Mas primeiramente eu gostaria de falar um pouco a respeito do núcleo do IBDFAN Litoral Norte. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Eviane Lido, eu advogo na área de Direito de Família e Sucessões aqui na região do Litoral Norte Gaúcho. Sou pós-graduada em Direito Contemporâneo de Família e Sucessões pela Escola Superior do Ministério Público. Já tenho 18 anos de experiência na área jurídica e recentemente, agora em 2018, num curso de especialização na Fundação Escola Superior do Ministério Público em Porto Alegre, eu tive meu primeiro contato com a advocacia colaborativa, com as práticas, me apaixonei pelo tema e decidi que eu queria muito me tornar uma advogada colaborativa. E então esse desejo ficou lá, digamos assim, guardado para ser realizado. E ao final de 2018, verificando também que nós não tínhamos núcleo do IBDFAN Litoral aqui na nossa região, né? O IBDFAN, que é um instituto com representação a nível nacional, não tínhamos IBDFAN, então iniciou-se esse projeto juntamente com outros colegas aqui da região, a Carol, que está nos assistindo em Tramandaí, a Elis também, em Osório. Também nós temos associados em Torres, hoje nós temos 15 associados no nossa região do litoral. E nós iniciamos então a criação desse núcleo, que foi inaugurado em 9 de novembro de 2018. Então hoje nós temos aproximadamente 1 ano e 8 meses do núcleo. Estou muito feliz também de estar aqui falando com vocês pela primeira vez. Eu gostaria muito de ter falado sobre as práticas colaborativas numa palestra que eu ia ministrar na Câmara de Vereadores aqui na comarca de Capão da Canoa. Acho que estava planejado para o final de março. Então, estou falando um pouquinho para vocês sobre essa capacitação que eu realizei em Minas Gerais sobre esse tema, mas veio a pandemia, então nós estamos nos adaptando agora aos meios virtuais. Eu confesso para vocês, essa é a primeira live que eu estou fazendo. Bom, e primeiramente eu também quero passar para vocês uma notícia bem triste, mas eu acredito que foi uma pessoa muito merecedora disso e é muito merecedora dessa homenagem. É uma notícia triste, mas na quinta-feira passada nós perdemos uma associada nossa aqui do Litoral Norte, a nossa colega Marília Dal Castel, que advogava na comarca de Osório. Ela que era uma militante muito forte dentro da OAB e integrava a comissão da mulher advogada na cidade de Osório. Ela faleceu nessa última quinta. Então os meus sentimentos à família da Marília, ok? Muito triste com essa notícia.
Bom, eu vou contar para vocês um pouquinho a respeito das práticas e do histórico das práticas colaborativas, como iniciou, né, a ideia das práticas. As práticas iniciaram em 1990. No dia 1º de janeiro de 1990, um advogado americano muito renomado nos Estados Unidos, na cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, cansado de trabalhar com aqueles modelos antiquados de resolução de conflitos, ele saía das audiências litigiosas com aquela sensação muito triste de não verificar que os clientes deles não estavam satisfeitos, estavam infelizes após o processo de divórcio. Então ele se intitulou o primeiro advogado colaborativo. E então se iniciou esse movimento. Ao final de 1990, em Minnesota, haviam já 9 outros advogados de litígio que aderiram a essa ideia do Stuart Webb, e eles formaram um grupo de estudos e a partir de então se denominaram advogados colaborativos e se recusaram a atuar nos tribunais. Iniciou-se então esse movimento maravilhoso lá, e hoje, já quase 30 anos depois, nos Estados Unidos, em mais de 40 estados dos Estados Unidos, existem em torno de mais de 10 mil advogados colaborativos. Também por ter iniciado nos Estados Unidos e por ser de uma língua inglesa, também iniciou-se esse movimento também no Canadá, Reino Unido, Austrália e no Brasil, em 2011, uma médica e 2 advogadas muito interessadas sobre essa metodologia, sabendo então do sucesso que esse método estava tendo nos Estados Unidos, se deslocaram então para Minneapolis e fizeram a capacitação, voltaram, criaram um grupo de estudos no Rio de Janeiro e São Paulo, se iniciou esse movimento. Em 2013, a advocacia colaborativa, as práticas colaborativas ganharam o prêmio Inovare na categoria advocacia, e em 2014, a Olivia Furst, que é uma advogada do Rio de Janeiro, mais a Marília Teles, a Mônica Lobo, e tem a outra profissional também da área das finanças, enfim, um grupo de advogadas, criaram o IBPC, Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Vocês podem acessar lá o site www.praticascolaborativas.com.br e vão obter mais informações. Todos os profissionais hoje capacitados e legitimados pelo Instituto, vocês podem encontrar lá procurando no site, colocando lá profissional da área jurídica, coloca lá Rio Grande do Sul. Hoje vocês vão encontrar, infelizmente, ainda só 5 cadastros, tá? Mas existem outros profissionais que fizeram a capacitação em várias capitais do Brasil. Nós estamos tentando localizar esses profissionais, certo? Porque justamente é um movimento bem novo. E então, muito empolgada com isso, eu também me empolguei bastante com as práticas em 2018. E no finalzinho do ano passado, eu assistindo o Cássio em Porto Alegre, ele me deu aquele empurrãozinho e eu decidi que eu ia me capacitar. Então, eu me organizei para realizar a capacitação em Fortaleza, agora em fevereiro desse ano. E no fim acabei achando que ia ser mais bacana ir até Minas Gerais. A capacitação foi a 16ª, sou oriunda da última turma, tive sorte ainda, porque eu peguei a última turma antes da pandemia. Então estive lá dia 5, 6 e 7 de março e realizei minha capacitação em Minas. Bem bacana a metodologia. E eu já falei para vocês um pouquinho do histórico, gostaria muito de sair falando tudo que eu aprendi, mas eu vou chamar a Elba Cardoso, que também é advogada colaborativa lá no Mato Grosso do Sul, que assim como eu, muito empolgada com essa metodologia, se deslocou de Campo Grande até o Rio de Janeiro para fazer a capacitação. Ela que é oriunda da 12ª turma, ela se capacitou ano passado. E então eu vou chamar a Elba para falar para a gente um pouquinho mais e principalmente para nos falar a respeito da diferença da mediação com as práticas. Ela que também é professora de mediação lá no Campo Grande, vai poder explicar bem direitinho pra gente essa diferença, tá? Elba, tu já tá aí nos assistindo? Tu pode entrar?
Tá aqui. Ver se a Elba tá entrando aí. Já autorizei aqui, Elba. Boa Opa! noite! Tudo bem com você? Tudo bem, que maravilha! Cá Como é que tá, estamos. como é que tá aí em Campo Grande? Aqui está tudo ótimo, o tempo está mudando. A gente falou de manhã, estava calor, agora já vai mudar o tempo. Parece que vai chover, que vai esfriar. Vai dar uma mudança total aqui do tempo. E por Aqui aí? esfriou também. Aqui em Capão tá chovendo. Ah, desde de Bastante. manhã, né? Desde de manhã. Então, estava vendo aí a sua introdução, meus parabéns. Quero agradecer a você pelo convite. Uma curiosidade foi que a internet nos uniu, né? Então, eu estava aqui quietinha, recebi uma mensagem vinda de alguém que eu não conhecia, fui ver lá, não, mas ela é das práticas colaborativas e tal. Começamos a conversar e disso surgiu essa sua ideia da gente fazer essa live, trocar essas informações aqui. Quero agradecer as pessoas que estão aí. Estou vendo que tem bastante gente entrando. Certamente muita gente aí do Sul. Sul que eu gosto muito. Não conheço tão bem, conheço mais Curitiba. Porto Alegre eu tive umas 2 vezes. Mas eu gosto muito do povo, da culinária. Que Gosto bom, bastante. Muito que obrigada, bom. viu? Imagina. Bom, Elba, eu vou te convidar então para falar para a gente e explicar para o pessoal que está nos escutando, que está nos vendo agora, o que é a advocacia colaborativa. Então, antes um pouco, eu vou me apresentar. Você já disse que eu sou oriunda da 12ª turma, mas eu sou advogada já há bastante tempo, tenho 25 anos de advocacia aqui no estado. Eu nasci em Maceió, fui criada em Recife, mas há bastante tempo moro aqui por conta dos meus pais que vieram transferidos. E aqui eu comecei a exercer a minha profissão e como advogada, montando escritório, fazendo sociedades e etc. Mas, como a história do Stuart Webb, eu também, quando advogava, eu dava as notícias para os meus clientes, por mais que fossem muito positivas, que tivéssemos ganho, tudo aquilo, eu tinha um certo desconforto. Eu via que para o meu cliente ganhar, alguém tinha perdido e tinha perdido bastante. Muitas das vezes, perdão, a gente tinha que executar, entrar com cumprimento de sentença. Se os acordos eram feitos, muitas das vezes tinham que executar os acordos. Então, era uma situação que a mim não era confortável. Então, eu procurava, sempre tive esse viés, sempre procurei fazer com que as pessoas conversassem. Eu sou, por natureza, muito falante, sou reservada, mas sou muito falante. Eu sou escorpião com ascendente em leão, então eu tenho realmente, na fala, um meio importante de comunicação. E eu sempre gostei de ouvir, tanto que as minhas consultas com os clientes geralmente são bastante longas. Eu não, agora acabou a hora, vamos lá, de jeito nenhum. Eu acho que a gente tem que fazer uma anamnese muito importante, principalmente quando as questões se referem ao direito das famílias. E com isso, eu fui descobrindo o IBDFAM. Com isso, eu fui lendo muito a respeito e resolvi me associar ao Instituto. Participei de um primeiro congresso, o segundo, o terceiro, o quarto e tal. E a partir daí comecei a ouvir, vi a Olivia numa palestra em Belo Horizonte. E aí eu falei, meu Deus do céu, tive aquele impacto. O que é isso? Meu Deus, inventaram o que eu queria. Né? Eu também me apaixonei. Eu fiquei muito contente, falei, inventaram o que eu queria. Comecei a me informar, eu sou muito atirada, já fui até ela, já me apresentei, né? Falei, olha, sou a Elba de Campo Grande e tal, trocamos e-mails, e a partir daí eu já consegui pegar algumas informações. Aí algumas formações vieram, que eu não pude participar por compromissos outros, e até que finalmente eu estive no Rio de Janeiro. Abrindo parênteses, eu não conheço tão bem o Rio,
Eu sempre fui muito a São Paulo, me sinto muito segura em São Paulo, embora haja sempre também muitos perigos, mas o Rio, por não conhecer tão bem, eu tenho medo do Rio, mas agora que tenho ido com mais frequência, até que estou ficando mais atirada. Só que aí eu venci essa barreira e falei, eu vou fazer no Rio de Janeiro. Eu não vou esperar vir uma outra formação numa cidade que me seja mais confortável. Peguei, fui para o Rio de Janeiro, lá fiquei e fiz a formação. Voltei maravilhada. Quem me conhece, quem me tem próxima, sabe o tanto que eu voltei entusiasmada. E a partir daí comecei a levar realmente essa bandeira. No início era apenas eu aqui no estado de Mato Grosso do Sul, capacitada. Hoje já somos 5. Já estamos criando um grupo de estudo. Temos outras colegas, acredito que elas devam entrar aqui, mas temos outras colegas. Já estamos com um grupo multidisciplinar de estudos. Então, nós temos psicólogo, temos psicóloga, temos um neutro financeiro, temos uma treinadora comportamental, advogadas, algumas interessadas, outras já capacitadas. Então, assim, eu acredito que a gente consiga levar essa bandeira com bastante força aqui no estado. E faço parte do grupo em Curitiba, o grupo de estudos em Curitiba. Faço parte, iria fazer as reuniões presenciais esse ano por conta desse episódio que estamos vivendo. Estamos fazendo as reuniões virtuais. Sou membro da comissão de práticas colaborativas da OAB de São Paulo. Também me posiciono virtualmente por enquanto. Então, assim, é uma paixão. Uma paixão e uma bandeira. Eu normalmente sou muito apressada, mas essa bandeira eu faço questão de levar com muito cuidado. Porque é gostoso. É gostoso falar, é gostoso apresentar, é gostoso dizer. E aí eu vou, esse preâmbulo todo para falar para os que estão aqui, o que são as práticas colaborativas. Na verdade, ela é um modo muito simples, um modo muito tranquilo de você resolver os seus conflitos. Falando nas questões familiares, a gente tem aí, quando a gente se afeiçoa, quando a gente se interessa por alguém, seja o João pela Maria, a Maria pelo João, o Pedro pelo Pedro, a Maria pela Maria, enfim, com essa gama de opções que nós temos hoje no mundo das relações interhumanas, as pessoas criam um sonho, as pessoas burilam alguma coisa, as pessoas têm um objetivo. Elas se interessam por aquele alguém, elas vão conhecendo, elas vão construindo sonhos, vão construindo todo aquele castelo, até que, por fim, elas decidem viver em união estável, elas decidem se casar, elas decidem estar juntas de alguma maneira. De repente, isso pode acabar. Não há garantia de que o que a gente viva hoje seja eterno. Realmente não há. Quiséramos nós que fosse, né? Mas não há essa garantia. E quando isso acaba, nós já estamos agoniados, nós já estamos decepcionados, nós já estamos machucados. Se existem filhos, ainda nós temos que nos preocupar com muita profundidade em relação à cabeça daqueles filhos, sejam eles menores ou não, porque os reflexos de uma ruptura de uma família, de um lar, de um castelo que se constrói, eu conheço pessoas que têm 40 e tantos anos de idade hoje e que têm, quando falam da separação dos pais, caem aos prantos, sabe? Então, antigamente, quando eu não tinha conhecimento, quando eu não tinha contato com essa área, falava, meu Deus, mas será que é isso? Né? E hoje em dia, quando a gente tem esse cuidado maior, que a mediação me ajuda também a ter um olhar mais carinhoso para o outro, eu percebo quão graves são, quão os danos podem ser a partir do momento que uma ruptura mal elaborada, ela pode deixar. Ela deixa um rastro de destruição, tal e qual a nuvem de gafanhoto que está chegando aí, que come o pasto, que a vaca demoraria não sei quanto tempo, ele come em 5 segundos. Exatamente assim. Então, há que se ter um cuidado muito grande. Então, quando você recebe aquela família ou aquele cônjuge, a mulher ou o esposo, quem quer que seja, olha, eu quero me separar. O intuito, o interessante é que você escute aquela pessoa com muita tranquilidade. Porque nós, advogados colaborativos, precisamos entender o que o cliente quer. Eu preciso ouvi-lo. Ele não é um ser infantil. Ele é um ser capaz, ele é um ser que pensa. Mas antes de qualquer coisa, ele está machucado. Ele está combalido. Ele vai falar para a gente coisas que talvez ele sequer tenha falado para o companheiro, para a companheira ou para os filhos. Então, é um processo muito delicado. Contudo, maravilhoso, porque ele é não adversarial.
nós procuramos com aquele primeiro contato que nós temos com o cliente, nós procuramos já plantar uma semente de união, procuramos plantar uma semente de diálogo, uma semente de escuta, uma semente de fala, uma semente de externar sentimentos, mas não os meus sentimentos, os sentimentos de quem está ali vivendo aquela situação. Eu tenho que ter muito cuidado, porque eu como advogada colaborativa, eu vou ajudá-lo, seja com equipe multidisciplinar ou não, eu vou ajudar juntamente com o profissional colaborativo, que certamente estará do outro lado, a construir com aquele meu cliente soluções que sejam menos danosas para passar esse processo. Por isso que eu preciso entender o que ele quer. Porque tem gente que é beligerante mesmo. Não adianta eu querer vender esse copo d'água verde se a pessoa não gosta de água sem gás. Eu só tomo água sem gelo. A pessoa que eu não gosto de água gelada. Eu vou falar, toma essa água aqui é sem gelo. Não quero. A minha sobrinha fala, não gosto de água gelada. Ela tem 8 anos e ela não toma. Se eu oferecer isso aqui, não adianta, ela não vai tomar. A mesma coisa é uma pessoa que chega ali para brigar. Eu posso oferecer aquele oásis, aquela maravilha. Ele não vai abrir mão daquele conflito. Por outro lado, a partir do momento que nós mostrarmos o quão tranquilo, o quão menos doloroso, o quão menos dispendioso é resolver dessa forma, e você já pode simplesmente virar aquela página, cuidar dos seus filhos, cuidar dos sonhos que ainda ficaram e se preparar para construir outros, porque a vida é dinâmica. Isso aí é uma maravilha. Todo mundo acaba entendendo e abraçando essa ideia. Então, por isso que a gente precisa realmente de muitos colaborativos, porque a prática colaborativa ela se dá como um espelho. Eu preciso de um outro colaborativo lá do outro lado. Entendeu? Então, é muito bonito o processo. É uma construção muito bonita. Bacana. Bom, seguindo aqui, acho que era bacana a gente falar para o pessoal a questão do termo de colaboração e da equipe multidisciplinar, para o pessoal entender talvez um pouco, né, como é que é essa parte. Tu queres falar ou eu falo? Fique à vontade, estamos juntas aqui, vamos fazer... Eu não gosto muito de futebol, não entendo nada, mas vamos fazer o bate-bola. Bom, para quem acho que nunca ouviu falar na advocacia colaborativa, você propõe o seu cliente apresenta a proposta de uma advocacia extrajudicial, onde vai resolver tudo em âmbito do escritório. Vai ser totalmente, um caso só quando tiverem filhos, por exemplo, que a gente passaria isso para o parecer ministerial e para a homologação judicial, senão a gente pode resolver via tabelionato também. Mas é toda a questão do conflito no caso do divórcio, tá? Eu falo no caso de divórcio porque como nós estamos no evento do IBDFAN, nós estamos usando, digamos assim, um exemplo padrão, que é o divórcio. A advocacia colaborativa ela surgiu no âmbito do seio familiar. Porém, nos Estados Unidos ela se disseminou e hoje é uma metodologia que ela é utilizada em todo o âmbito civil e empresarial. Tá? Quando eu falo o exemplo do divórcio, digamos que é o nascedouro da metodologia colaborativa foi através de um caso de divórcio, apesar de hoje ser utilizada essa metodologia para direito empresarial e todo o âmbito civil. Exatamente. Mas eu digo isso para vocês com relação, dando um exemplo, digamos assim, o exemplo mais típico, né, no caso do divórcio, o casal, então, optando pelo divórcio colaborativo, ele vai procurar profissionais colaborativos, advogados colaborativos, né, digamos assim, eles que são a base do processo colaborativo, que é um processo multidisciplinar, onde existem outras figuras que são, além dos advogados, eu vou falar para vocês outros profissionais, que seria o profissional da área de saúde, pode ser um psicólogo, um psiquiatra, e também neutro financeiro, que vai analisar a questão financeira do casal e fazer um balanço de como está a questão. O patrimônio é foco de muita celeuma, de muita confusão. A partir do momento que você pode resolver partilha de bens, sentados numa sala, com tranquilidade, planilhando, conversando, verificando, fazendo projeções, isso é muito bom. Porque o juiz, maravilhoso, o judiciário, perfeito, mas o juiz ele vai olhar
eu tenho uma casa aqui no bairro tal que vale 100 mil reais, tenho outra que vale 80, então essa aqui fica com um, essa aqui fica com outro, a diferença você paga em parcelas para o fulano e pronto. O que não se considera numa sentença é o valor emocional daquela construção. Eu construí a casa, vamos supor, tem um casal, o marido ou a esposa adora esportes. O outro não é muito de esportes, é de filme. Então, eu construí, para mim, um home incrível naquela casa. Meu companheiro ou companheira construiu para ele ou para ela uma sala de ginástica incrível. A casa vai ser dividida ao meio. De que modo nós podemos resolver isso? O juiz não vai olhar. Ele não vai falar, puxa, mas a Elba adora ver filme naquele home. Ela comprou aquele sofá numa loja incrível e tal. Todos os objetos de decoração foram comprados numa viagem fantástica que foi feita. Então, assim, quando você tem o colaborativismo, quando você tem uma equipe multidisciplinar pronta para auxiliar e gerar soluções, essas questões que causam tanta mágoa são resolvidas à mesa pelos interessados. É isso que é legal. Por isso a equipe multidisciplinar que você fala é muito importante. Porque você tem um neutro financeiro que vai analisar tudo, como o nome já diz, com neutralidade. Vai analisar com tranquilidade. Você tem um treinador comportamental para lhe acompanhar na tomada de decisão. Coisas que você, de repente, precisa falar e não consegue. Puxa, vou dar um empurrãozinho aqui. Você tem o psicólogo para aquela criança que não está trabalhando bem aquela separação. Entendeu? Então, é muito importante. Imagine que é uma clínica fantástica, que você resolve um problema muito sério, porque a separação, a ruptura, seja ela familiar, empresarial ou em qualquer seara, é muito séria, causa danos, e você consegue passar por um período com uma certa tranquilidade, porque você está amparado, você está conversando, gerando opções, você marca sessões de acordo com a sua disponibilidade, com a sua tranquilidade física e emocional, entendeu? Tem todo o tempo, o respeito, o cuidado, o amparo, o reforço positivo para toda e qualquer emoção, sabe? É muito legal, porque a isso também são aplicadas as técnicas de mediação. Mas eu pedi um parêntese e fiz uma, né? Tranquilo. Mas, bom, eu estava falando para vocês então dos profissionais, né? Então, o cliente, digamos, ele opta, eu quero, em vez de um processo litigioso, me divorciar de forma litigiosa nos tribunais, que pode levar 5, às vezes 6 anos. Agora, então, os processos de divórcio estão lá parados no ano passado, agora final do ano passado, aqui no Rio Grande do Sul, não sei aí. Mas nós tivemos aqui um período de greve dos servidores do Poder Judiciário, em que os processos ficaram parados por mais de 45 dias. Isso pré-pandemia? Isso antes da pandemia? Da pandemia. E agora, com a pandemia, então, alguém botou aqui mais uma analista. Agora, com a pandemia, então, aqui nós já estamos, já quase 2 meses ou mais, os processos também parados. E a partir do momento que você retira isso, essa decisão do judiciário, e transfere essa decisão para o próprio casal, de tentar, às vezes o casal não consegue visualizar no primeiro momento a solução para o seu divórcio, mas aí com a ajuda dos profissionais da área jurídica, dos advogados colaborativos, que vão sugerir novas ideias, e porque eu digo isso para vocês, porque eu acredito, ao meu ver, que a diferença que a gente tem na advocacia colaborativa, da mediação, é justamente o fato do advogado conseguir poder dar a sua opinião, né? Ele não é tão neutro como o mediador, né? Então ele tem essa liberdade de criar e sugerir, tá vendo que tem um impasse entre aquele casal, no acordo, não consegue, então o advogado pode ir para casa, pensar e sugerir soluções no dia seguinte para ambas as partes. Tem essa liberdade de diálogo também entre todos, assim, no grupo. E além dos 2 advogados e das partes do casal, enfim, esses advogados no curso desse processo colaborativo, que pode durar em torno, o normal é de 3 a 10 meses no máximo, passando disso aí já nem seria tanto como processo colaborativo. Isso a gente faz no termo de participação colaborativa, que é assinado por todas as partes no início do processo. Isso é uma coisa que só a prática colaborativa tem. Isso. É um documento maravilhoso. Que faz criar, digamos, aquele campo de confiança entre todos os profissionais, digamos assim,
Eu gosto de falar que nem aquele desenho, aquele filme lá do Pequeno Príncipe, que tinha uma rosa e tinha uma redoma de vidro embaixo, né, em volta. Então, digamos assim, o casal se sente protegido a partir da assinatura desse termo de não litigância e sigilo, de que naquele período estipulado no contrato, nenhuma das partes, nem o marido nem a ex-mulher, pode ingressar com um processo litigioso. Eles não sabem como que eles vão resolver de forma extrajudicial. Eles precisam da ajuda profissional de advogados, de psicólogos ou psiquiatras, enfim, que são, digamos, coaches, que serão chamados a esse processo colaborativo nesse período máximo de 10 anos, e isso vai ser customizado, esse processo ele é customizado a partir do momento que nós vamos ter as reuniões e as sessões A4, os advogados colaborativos que representam o interesse do seu cliente, mas ao mesmo tempo que eles estão ali para defender e representar o seu cliente na busca do interesse do seu cliente, eles também estão visando a saúde do núcleo familiar como um todo, principalmente quando há filhos. Então, eles têm dois interesses. Eu gosto de definir assim que o processo colaborativo não é mais um advogado contra o outro, e sim um advogado com o outro, buscando uma solução em conjunto para aquele casal, que seja relativamente satisfatória para ambos, e haja mais ou menos um equilíbrio, para que a gente não tenha essas decisões judiciais em que um sai extremamente com muita vantagem e outro, digamos assim, perde, sai extremamente arrasado, frustrado da relação. Então, justamente o processo colaborativo é para buscar esse equilíbrio, visando essa saúde da estrutura familiar. E esses advogados colaborativos, então, assinam esse termo de não litigância, e no curso desse processo de 10 meses, normalmente é o que a gente estipula nesse contrato, nenhuma das partes pode, digamos assim, que ela se compromete a não ingressar com o processo judicial. Tá? E no curso desse processo, criando isso, vai haver digamos assim, uma transparência, onde as partes vão começar digamos assim, se sentir mais confiantes e vão acabar abrindo coisas que talvez não falassem no seio no decorrer de um processo judicial. E é justamente essa confiança, essa transparência que vai fazer com que as coisas funcionem e deem certo. Exatamente. A gente vai conseguir entender sentimentos que muitas das vezes a falta de comunicação leva a desentendimentos que você não consegue voltar atrás depois, sabe? Quando você lê alguma coisa numa petição, existem profissionais que acabam sendo mais combativos e colocam coisas ali na petição sem o cuidado necessário por quem vai ler. Ao passo que quando a gente está falando, está numa reunião, está conversando, está fazendo aquele brainstorm, você tem esse cuidado. Então, é importante esse estímulo à fala do cliente. Nós todos precisamos, inclusive a equipe multidisciplinar, entender o que efetivamente essa pessoa quer, o que eles querem, e até os filhos, porque os filhos são ouvidos também. Os filhos são ouvidos, sabe? Então tem todo um processo lúdico com acompanhamento psicológico também, para que a criança, sendo muito pequena, possa se manifestar. Não se esquece absolutamente ninguém. Só os animais que não podem se manifestar, né? Mas também dependendo, se ele chegar e correr para o colo do dono ou da dona, a gente já sabe com quem que ele quer ficar, né? Sem dúvida. Mas, bom, então só concluindo ali a questão do processo, depois se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui também pode ir escrevendo ali embaixo. Tem gente falando aqui, pegando informações, eu sugiro que vocês mandem para o inbox da Eliane as perguntas que querem fazer, as informações que querem. Tem gente dizendo aqui que quer fazer formação. Depois a gente vai dar o site, você já deu, né? Tudo direitinho. Mas, assim, bom, pessoal, basicamente, então, é isso, tá? O cliente opta por um processo colaborativo com os 2 advogados que são a base. Pode ocorrer um processo colaborativo só com 2 advogados colaborativos, um de cada lado. É obrigatório, tá? O modelo básico é com 2 advogados colaborativos que tenham feito a capacitação pelo IBPC e sejam associados ao Instituto. Aí, para você verificar se há um profissional colaborativo mesmo, digamos assim, capacitado, que nem a gente vai lá no site da OAB e vê se tem registro, que nem a gente vai lá no site do IBDFAN e vê se é associado ao IBDFAN. Para verificar se é um profissional que realmente fez a capacitação e está legitimado, você acessa lá o site do IBPC e vai estar o nome do profissional lá conforme o estado.
tá? Aí lá vocês põem assim, jurídico, Rio Grande do Sul, tem o nome do profissional que fez a capacitação e é habilitado. Você pode colocar lá profissional da saúde, você vai encontrar o nome de profissionais da saúde, ou psicólogos ou psiquiatras que também fizeram a capacitação. E tem profissional neutro das finanças, tá? Então são três profissionais nesse contexto todo. Tá? Digamos assim, no processo colaborativo, os advogados são essenciais e os seus clientes. No curso desse processo, nós vamos marcar uma reunião a 4, né? Normalmente o cliente te procura e ele, eu ouvi falar sobre o método do divórcio colaborativo, eu não quero enfrentar um processo de 5, 6 anos nos tribunais, nós temos filhos em comum, eu quero tentar manter uma boa relação com meu marido, eu quero tentar que isso seja o menos traumático possível, eu quero optar por esse método. O que normalmente a gente orienta, então, ao cliente? Que que informe o seu ex-cônjuge para que ele acesse o site das práticas colaborativas e veja lá o nome de um outro advogado colaborativo, também capacitado no seu estado, e entre em contato com esse profissional. Esses 2 advogados vão entrar em contato e vão marcar uma primeira reunião no escritório de um desses 2 advogados, uma primeira reunião a 4, digamos assim, né, em que a gente vai fazer, ver as preliminares do processo, e nessa primeira reunião a 4, a gente já vai também levar esse termo de participação, de colaboração, estabelecendo ali, digamos, né, como eu falei, o prazo máximo de 10 meses para a gente resolver isso. No curso desse processo, verificando que o meu cliente ou o cliente da outra parte precisa do acompanhamento psicológico, nós temos essa autonomia, digamos, os advogados, para requisitar e solicitar que os clientes, eles já aceitam isso no termo, né, que eles aceitariam, caso a gente verifique que é necessário, participarem de algumas sessões com profissionais da saúde, digamos 3 ou 4 sessões. Tem alguns advogados que nem trabalham se o cliente não quiser fazer 4 ou 5 sessões, pelo menos, para resolver alguma pendência, porque às vezes é uma coisinha assim que 1 ou 2 sessões com a terapia você consegue avançar no processo, né? Então aí o advogado, ele vai passar essa informação para o cliente e, se for necessário, se a gente não estiver conseguindo, digamos, chegar num acordo, também no processo os advogados vão sugerir esse coach, digamos assim, que é o neutro financeiro. O neutro financeiro, ele vai analisar, ele vai ter acesso aos documentos, à rentabilidade do casal, patrimônio, renda, e vai avaliar como está a situação financeira do casal no momento e vai trazer um laudo técnico depois avaliando, olha, hoje vocês têm isso e isso, o que seria mais benéfico, enfim, ele vai trazer uma posição neutra da melhor solução financeira para o casal, ali em diante, tá? Então, como eu falei, isso é tudo customizado. Se tiver crianças também, a gente pode chamar esse profissional, tá? E normalmente, os honorários com relação a isso, o cliente paga para esses profissionais. Vocês devem estar achando, isso não vai ser muito caro, gente, porque realmente você tem que contratar o advogado colaborativo e você tem que contratar os outros profissionais, tá? Mas, como eu digo, a advocacia colaborativa, ela pode parecer, talvez, assim, um pouco mais dispendiosa no primeiro momento, mas você vai evitar inúmeras outras situações, inúmeras outras, digamos assim, dores de cabeça futura com relação a traumas das crianças, enfim, acompanhamento psicológico que ocorre nos processos litigiosos, tá? Bom, e o mais importante que eu quero dizer para vocês da advocacia colaborativa é que, feito isso, os advogados que assinaram esse termo de participação, ao término desse prazo estipulado no contrato, com aqueles clientes, com aquele caso específico, se ao término daquele prazo eles se esforçaram ao máximo para fazer com que os clientes encontrassem uma solução mais viável possível e mais benéfica para ambos, se mesmo assim, depois de ter se esforçado tanto para ter feito isso, ao término desse período não se obteve êxito, que é uma coisa muito difícil, nós temos visto em torno de mais de 90% de êxito nos processos de advocacia colaborativa de resolução, então pouquíssimos casos não dão certo. Se não se chegar a um acordo, então, ao término desse período, os advogados colaborativos se retiram do processo e não podem mais atuar, porque eles vão ter acesso a informações privilegiadas que um advogado de litígio que vai para o tribunal não teria. Na advocacia colaborativa, você cria uma relação de confiança com o seu cliente, você pode falar coisas que você jamais falaria no tribunal,
né? Você está desarmado, digamos, na relação. Você não está pensando, mas ele pode usar, se eu trouxer esse documento e mostrar que eu tenho esse bem para minha ex-esposa, para o meu ex-marido, ele pode usar isso depois contra mim nos tribunais. Ele pode usar tais e tais informações no momento que eu estava de confiança e que eu trouxe na relação e que eu dei esse documento para o meu advogado tem acesso a isso, né? Então, digamos assim, terminou esse processo, não funcionou, os clientes a gente não conseguiu chegar a um acordo ao término desse período. Então, o que acontece? Então, os clientes estão, digamos assim, autorizados a, então, depois desses 10 meses, iniciarem lá com mais um processo de divórcio litigioso, e vão ficar lá mais 4 ou 5 anos com esse processo litigioso no tribunal. Mas, esses advogados que trabalharam neste caso específico não podem participar, então, do processo litigioso. Eles se retiram e os clientes contratam, então, novos advogados de litígio. E se por acaso, que eu acho que muita gente está pensando, mas se por acaso o advogado não cumprir, a gente tem lá nesse contrato do termo de participação que o advogado, ele se compromete com sigilo e não levar essas informações, tá? Se isso acontecer, isso lá na capacitação, a Olivia Furst, que é a fundadora do Instituto, até comentou, disse que lá no Rio, ela ouviu falar em 100 casos de advocacia colaborativa, um caso de um advogado que descumpriu, né? E depois ingressou, diante de todas aquelas informações privilegiadas que ele teve, justamente com base na confiança dos seus clientes, ele foi lá depois, encerrou o processo e ele mesmo foi lá, ingressou com o processo de litigioso. E ela disse que ele respondeu porque tinha a prova do contrato, né, que ele respondeu perante o código de ética lá, estava com um processo similar na OAB lá. Então, enfim, tem digamos assim, essa segurança, tá? A gente não pode falar para vocês assim que o profissional não vai fazer, mas a princípio, essa é a metodologia, quem faz essa capacitação faz com esse intuito, tá, pessoal? Então, acho que isso que traz a segurança para o cliente, justamente, de saber que o que ele falar ali vai ficar ali, né? E caso não dê certo aquela tentativa, que ele sai e ninguém vai ter acesso àquelas informações que ele falou ali, que ele abriu. Exatamente. Tal qual a mediação. Na verdade, na mediação também o mediador... A gente tem eu também sou mediadora, nós temos um princípio da confidencialidade que você tem, por norma, que simplesmente silenciar em relação a quaisquer informações que você tenha tido acesso ao longo daquela sessão. Tanto é verdade que os papéis todos, livros de anotações que a gente faz, eles são descartados ao final das sessões, dando total segurança aos medianos. Então, é importante. Tá tudo bem o som? Não, tá tudo bem, que eu tô vendo que tem umas perguntas. Pede pro pessoal mandar inbox. Porque aqui eu não consigo ler, tem muita, tá entrando muita aqui embaixo. Legal, legal. O pessoal manda inbox que depois a gente responde. Então, o procedimento colaborativo, ele tem a confidencialidade e a transparência, ele tem o respeito mútuo, ele tem as ferramentas todas, a ajuda dos profissionais multissensoriais que estão ali para atuar. Então, existe o cuidado, advogados, como você disse, trabalhando em conjunto, partes empoderadas e equilibradas, sabe? O procedimento é muito válido, porque ninguém está em situação de hipossuficiência. Existe uma relação absolutamente equânime, todos ali em pé de igualdade, para conversar, para falar, para definir, para pensar, para ver o que é melhor, para ponderar. E com muita segurança, em virtude desse princípio da confidencialidade, dessa cláusula de não litigância, que é colocada ali. Então, é um momento, não é como muitas vezes a gente vê no processo, não, este documento eu só vou juntar depois. Não, aqui a gente junta tudo, abre-se todo a palheta de cores para que todos tenham acesso a isso e, a partir daí, a gente possa começar a pintar um belo cenário. É dolorido, sim, é dolorido, esgota, a gente fica combalido energeticamente, claro que fica, porque nós estamos lidando ali com o mais precioso de cada um, que são as emoções, são os sonhos, muitas vezes desfeitos, como eu já disse. Então, é realmente um processo de construção e que envolve energeticamente e emocionalmente cada um dos envolvidos, sabe? Toma conta de todos nós. Então, a gente tem uma agenda, a gente tem um cronograma, a gente organiza as sessões, a gente se reúne
não apenas com os clientes, mas a equipe multidisciplinar se reúne para traçar também os métodos de cooperação. A equipe multidisciplinar tem que estar muito coesa, tem que estar muito tranquila, tem que estar muito transparente. A gente tem que ter... O exercício começa dali. A gente tem que ter uma equipe da qual a gente confie, que a gente tenha liberdade, a gente tem as práticas do feedback. Então, muitas das vezes, eu estou lá, falo, puxa vida, Vianney, aquilo lá que você falou, talvez não tenha soado bem e tal. Você, da mesma forma puxa, Elba, você não devia ter falado aquilo. Eu tenho que ter a maturidade, a humildade e a tranquilidade para ouvir aquilo ali, tal e qual na mediação. A gente tem que estar pronto para escutar também que, de repente, uma atitude que nós tomamos não tenha sido a mais adequada, que a nossa fala não tenha sido a melhor, que talvez a gente não tenha sabido se expressar bem, ou não tenhamos compreendido o que nos disseram. Então, é um exercício de crescimento contínuo esse trabalho em equipe. E já começa, como eu disse, com a escolha dos membros da equipe multidisciplinar, multissensorial, que vai trabalhar conosco. Claro que o escritório não precisa ter ali, não tem um escritório colaborativo já com todo mundo vinculado. Não necessariamente. Temos ali profissionais da nossa confiança, profissionais que estão ali conosco, que, se necessário for, sabemos que podemos contar diante da agenda, com toda a delicadeza, com toda a tranquilidade, porque é esse dos princípios que norteia a comunicação não violenta, a boa fala, a educação, o respeito conosco e principalmente com o nosso cliente, que nos procura ali combalido, sabe, desarmado, acabado, não tem como você botar, tem que ter o lencinho para a pessoa chorar, vai chorar, a gente chora junto, é uma beleza, é uma maravilha. Que bacana. Bom, gente, nós já estamos aqui quase no final, não né, falei do pra tempo. você, o tempo voa, a gente pensa 1 hora de fala, minha filha é um flash. Tá quase acabando, eu acho que daqui a pouco cai, né? Eu acho que quando fechar 1 hora cai. Vamos. Você tem grupo de estudo aí já na sua? Como é que tá? Tem no Rio Grande do Sul, tem. A gente tem já aqui dentro do IBDFAN Rio Grande do Sul, tem um grupo, tá? Que atualmente é o Cássio Bernardes. Eu não sei se conheci em São Paulo. Cássio, né? O Cássio, a Kátia, eu acredito que tenha, que eu conheço aí a Isabel, tá? E tem mais alguns outros colegas também, porque como eu sou oriunda da última turma, tem algum pessoal que eu não conheço. A primeira capacitação no Rio Grande do Sul foi em 2016, só teve uma, e depois as capacitações foram ocorrendo em todas as capitais, né? Tanto que aí no Mato Grosso do Sul não teve, você foi atrás. E eu não quis esperar ter no Rio Grande do Sul de novo, eu fui lá para Minas para fazer a minha, né? Legal. Mas assim, o Cássio me falou também que tem na Clipe, eu acho, que é uma clínica relacionada a essa questão de psicologia também. Olha, que então tem já está mais avançado. Só que nós ainda não temos, e eu tô falando com o pessoal sobre isso, que eu vi que já tem Comissão de Práticas Colaborativas na OAB Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Comissão de Advocacia Colaborativa no Paraná, e tem vários estados do Brasil, e nós não temos ainda uma Comissão de Práticas Colaborativas na OAB Rio Grande do Sul. Eu já estou conversando aqui também. Eu já estou conversando com o Cássio. O Cássio tem que ter comissão, vamos lá, vamos se mexer e tal, né? E eu quero muito trabalhar com as práticas também, aqui, com a advocacia colaborativa, mas para conseguir trabalhar eu preciso de pelo menos mais um advogado colaborativo, e aqui no litoral, a princípio, no início, que eu conheço até o momento, tem só uma colega, que é a Franciele Cardoso. Eu não conheço esse litoral que você mora, não, viu? Pode me chamar. Tá, pode vir, tem lugar aqui pra ti, a casa é grande. Olha só, as pessoas estão vendo aí, o pouco que eu consigo enxergar, tem muita gente interessada em informações. O Rogério Brochado aqui, um colega também, tá falando que fez, ele é de Lajeado, ele também tá falando que fez. Ele é tabelião em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Nossa, aqui, também fez. Então, nós temos aqui o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, é formado por pessoas muito aguerridas realmente, pessoas com ideal, pessoas que têm uma bandeira e empunham essa bandeira com muito orgulho. E aí, até pouco tempo atrás, nós só tínhamos aqui no Brasil os livros, quando conseguíamos comprar pela Amazon ou qualquer coisa assim, os livros em inglês.
E agora, foi feita a tradução. Eu vou depois os livros aqui, que, digamos assim, são as 3 obras básicas da advocacia colaborativa. Exatamente. Tá? Vamos fazer aqui, ó. Isso aqui não tem como não ter, né? Que são esses 3 livrinhos aqui. Exatamente. Eu gosto de falar 3 obras básicas, porque eu também sou muito adepta da doutrina espírita, e lá a gente tem as obras básicas segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, e o livro dos médicos, o livro dos Espíritos. Então, digamos assim, se você quiser se tornar um advogado colaborativo, também ter a capacitação, né, que esse ano ia ter, eu acho agora em São Paulo ia ser a próxima, depois de Minas. Ia ter em Salvador, né? Ia ter em alguns outros lugares. Ia ter Bahia. E eu acho que agora a próxima vai ser só final do ano, né, Elba? Se der tudo certo, vai ser em Salvador, né? Vai ser uma desculpa pra gente pegar uma praia, comer uma café. Eu acho que eu vou lá só pra passear. Reencontrar amigos queridos e dar uma olhadinha lá nas praias. Mas, ó, o site do IBPC é https://ibpc.praticascolaborativas.com.br. Lá você consegue ter acesso aos livros, eles não são caros, realmente não são. Você clica em cada um deles, já direciona, eu acho que é para uma livraria, eu acho que é Sebo Virtual, e lá você faz a sua compra e começa, independentemente de ser capacitado ou não, a ter acesso a essas informações, né? É muito importante, porque isso aqui trata do divórcio colaborativo, trata o caminho para o divórcio colaborativo e faz a gente entender um montão de coisas, até para começar a ter um novo olhar para o direito das famílias. Um outro livro que eu recomendo bastante é esse aqui, que é da Diana Pop. Na verdade, eu li esse livro, adorei. Ele trata o divórcio de uma maneira muito didática, de uma linguagem muito fácil, uma linguagem gostosa, que tira até de nós, advogados, aquela coisa, ai meu Deus, divórcio. Não, gente, é um processo, é uma situação, é um caminhar. A vida é dinâmica. Graças a Deus que a vida é dinâmica. Então, a gente tem que aprender com essas quedas, com esses tombos, levanta, reconstrói, e a vida está aí para ser vivida. Com pandemia, sem pandemia, cá estamos, né? Estão pedindo aqui para falar o nome do livro. Manual do Bom Divórcio. Quem quiser dar o print aqui, dá. Diana Pop. Aí nós temos esses outros, que é o divórcio, o caminho para o divórcio colaborativo, que é do criador, né, das práticas, que é o Stuart Webb. Tem da Nancy Cameron, que eu tive a honra de conhecê-la. Esse livro meu é autografado, minha gente, autografado. Ai, que chique, eu não tive. E pronto, a Lívia já colocou aqui. Ótimo, obrigada, Lívia. E são obras maravilhosas que a gente leva não só para as práticas, quem ainda não se capacitou e que busca mais esse conhecimento, pode começar a ler. São livros de fácil entendimento. E mais esse aí. São as 3 obras básicas, mas estão todas lá no site do IBPC, praticascolaborativas.com.br. Se vocês quiserem acessar lá e já irem adquirindo esses livros. Exato. E já estudando a respeito, porque a próxima capacitação acho que vai ser só no final do ano, né? Eu vi também ali no grupo o pessoal falando talvez de uma capacitação virtual, mas ainda não. Eu vi, tem uma ideia, estavam se organizando talvez de disponibilizar uma capacitação virtual, não sei se isso vai acontecer ou não, né? O pessoal estava falando isso ali no nosso grupo do... o outro grupo, não, é do Telegram, né, que a gente tem. Mas a princípio seria então no final do ano lá em Salvador, para quem quiser já se adaptando, de repente já vai vendo umas milhas, se organiza e vai para Salvador fazer a capacitação em novembro, né? Exatamente. Se Deus quiser vai estar tudo certinho. E aí as pessoas também que estão aqui, tem muita gente pedindo. Então eu acho que poderia, uma sugestão, mandarem os e-mails para você, as pessoas que estão aqui interessadas nessas informações, mandem os seus e-mails
que a Eviane vai disponibilizar as informações para todo mundo, né? Segue a página aqui do IBDFAN Litoral Norte também, né? Para poder, com certeza você vai pulverizar aí todas as informações né, em tempo quase que real. Com certeza. Quem estiver nos assistindo, tiver alguma dúvida, pode mandar um direct aqui pro Instagram, tá? Que aí eu respondo direitinho amanhã com calma e passo para vocês todas as informações, tá, pessoal? Perfeito. Quem precisar de alguma coisa aqui em Campo Grande também, qualquer informação, a ideia realmente é movimentar esse estado no sentido das práticas colaborativas. Esse é o ideal que eu tenho de trazer e, quem sabe, um dia conseguir ter aqui também uma capacitação, entendeu? Então, nós estamos trabalhando, a ideia também é fazer do nosso grupo um grupo virtual de estudos. Então, será um prazer tê-los também nas minhas redes sociais para trocar ideias, trocar informações. É sempre muito bom conversar. E conversar sobre temas assim tão amplos e que tratam das relações humanas é um crescimento para cada um de nós. Então, será um prazer tê-los aqui também nessa caminhada. Tá certo. Bom, nós estamos aqui com o tempo já praticamente esgotando. Então, nós vamos encerrando aqui. Se alguém tiver qualquer dúvida, manda no canal aqui, no direct. E também, já finalizando, eu quero, quem estiver nos assistindo aqui, que for da região do litoral, já fazer o convite também, se você for profissional da área jurídica ou também acadêmico do direito, e quiser fazer parte do nosso núcleo do IBDFAN Litoral Norte, também entrar em contato através do direct. Hoje nós somos em 15 associados. O IBDFAN, ele é aberto a todos que são interessados com a matéria de direito de família e sucessões, todos que são apaixonados pelo direito de família, assim como eu, que fui atrás da criação desse núcleo. É verdade, verdade. Se você se identifica com essa matéria de família e sucessões e quiser fazer parte, só entre em contato conosco, tá? Nós temos associados em Torres, em Osório, em Tramandaí, em Capão da Canoa e em Xangri-Lá, tá bom? Então, eu deixo um beijo para ti, Elba, no Mato Grosso do Sul. Muito obrigada, muito obrigada. Eu vou ter que encerrar esse que cai aqui, né? Eu te agradeço. Ainda não começou o cronômetro, dá para a gente ainda ir considerando aqui. Eu quero mais uma vez agradecer ao seu convite, que eu aceitei no ato. Falei, puxa vida, mais um desafio, não é? Até porque nós estamos aqui, o exemplo de que a comunicação, de que a rede funciona. Essa amizade virtual, veja só que beleza. E é uma honra realmente falar para tantas pessoas interessadas, falar para tantas pessoas vocacionadas, porque se estão aqui é porque o assunto despertou interesse. Então, é maravilhoso. Quero agradecer a cada um de vocês que conosco estiveram e muitas oportunidades virão. Tenho certeza que a Eviane está aí fazendo de tudo para tornar essa bandeira muito visível para todos aí. E eu, da minha parte, a mesma coisa, buscando levar essa mensagem para o maior número de pessoas possível. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço também. Um beijo para todos vocês que estão nos assistindo e também já dizer que no mês que vem, transmissão através de Tramandaí, com a nossa diretora de Tramandaí, Carolina Nartigal, nós teremos um novo assunto da matéria da área de Direito de Família e Sucessões aqui no nosso canal do IBDFAN Litoral Norte, tá bom? Logo mais vamos estar divulgando. Me avisa, quero participar. Todo mês vai ter algum evento. Você vai deixar a live gravada? Essa live gravada? Eu vou tentar. Eu vou tentar. É salvar, né? No final. E agora? Você aperta aí, quando ela encerrar, vai estar lá, salvar no IGTV. Você aperta ali, demora um pouco, vai ficar escrito preparando, e depois você consegue mandar até para o YouTube. Maravilha. Tá, pessoal? Muito obrigada, então, pela presença de todos. E aguardo vocês, então, mês que vem, na live de Tramandaí. Maravilha, tá, então. Um beijo a todos os gaúchos e todos que estão aqui. Obrigada, gente. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, Elba.